Um único toque errado na tela do celular. Foi tudo o que bastou para demolir a minha vida até os alicerces. Ou talvez tenha sido o que finalmente me deu a planta para reconstruí-la. Eu tinha ligado para o meu pai numa tarde de terça-feira por algo totalmente banal. Uma torneira do banheiro que estava vazando e uma dúvida sobre a garantia. A ligação durou talvez 3 minutos. Ele soou como sempre. Soou como um pai. "Vou procurar a papelada, Clara", ele disse. "Falo com você daqui a pouco." Eu esperei pelo clique decisivo do fim da chamada, mas ele nunca veio. Em vez disso, ouvi um barulho de arrastar, o tilintar distinto de cubos de gelo batendo num copo. E em seguida, a voz dele transformada. O calor tinha desaparecido, substituído por uma frieza arrepiante. "Nossa, como ela é esgotante", ele suspirou. Sempre foi, um peso constante. Meu coração despencou para o meu estômago e eu fiquei paralisada na minha própria cozinha. Todos os instintos me diziam para desligar, mas eu não conseguia. Então a voz da minha mãe se juntou à dele. "Continue assim, Roberto. Jogue a culpa nela. Ela é mole. Até o ano novo, aquela escritura estará em nossos nomes. Aquela casa é o nosso pé de meia." Eles riram juntos. Estavam bebendo vinho e planejando roubar a casa que a minha avó tinha deixado para mim. A mesma casa em que eles estavam morando atualmente. Eu olhei para o celular na minha mão, mas minha mão não estava tremendo. Uma calma estranha e fria tomou conta de mim. Eu não levantei a voz. Não interrompi. Apenas terminei a chamada silenciosamente. Eles me viam como um peso. Eles me viam como mole. Mas enquanto eu olhava ao redor da minha linda sala de estar, eu sabia exatamente qual seria o meu próximo passo. Eu ia vender a casa, e eles não saberiam de nada até que fosse tarde demais. Antes de entrarmos nos detalhes, me faça um favor e clique no botão de curtir. Se inscreva no canal e me diga nos comentários: de que cidade você está assistindo? Fui criada para acreditar que minha existência era uma despesa numa planilha de balanço. Algumas crianças são criadas com histórias de ninar e abraços reconfortantes. Eu fui criada com uma calculadora. Na nossa pequena e apertada casa nos arredores de Campinas, afeto não era uma emoção, era uma transação. E aos olhos dos meus pais, Roberto e Lúcia Almeida, eu estava permanentemente em débito. Eu estava para sempre endividada com eles. Minhas primeiras memórias não são de festas de aniversário ou de aprender a andar de triciclo. São do meu pai na nossa pequena mesa da cozinha, clicando numa calculadora. Os toques eram sempre altos, deliberados. Ele olhava para mim, seu olhar acusador. "Você tem alguma ideia de quanto custa a conta de luz, Clara?" Ele perguntava. Eu tinha 7 anos. Eu não fazia ideia. Tudo uma dada e tudo que eu sabia era que deixar uma luz acesa era o mesmo que roubar o bolso dele. "Custa dinheiro manter esta casa aquecida", minha mãe intervinha da pia. Sua esfregação dos pratos uma percussão agressiva. "A gente se mata de trabalhar para que você possa ter uma refeição quente. Você deveria ser grata por te darmos um teto sobre a sua cabeça." Grata. Esse era o mantra. Pairava no ar da nossa casa como um frio úmido. Eu deveria ser grata pelas refeições que muitas vezes estavam mornas. Eu deveria ser grata pelas roupas que eram de segunda mão de primas que eu mal conhecia. Eu deveria ser grata por eles não terem simplesmente me abandonado na porta de uma igreja. Cada ato de cuidado parental vinha com uma fatura detalhada. Lembro-me que para o meu 11º aniversário, eu queria desesperadamente uma boneca de uma marca específica da moda. Todas as meninas da minha classe tinham uma. Eu implorei por semanas. Na manhã do meu aniversário, uma caixa brilhantemente embrulhada estava me esperando. Meu coração disparou. Eu a rasguei e lá estava ela. Meu sorriso parecia que ia rasgar meu rosto. "Obrigada!" eu gritei. Meu pai apenas tomou um gole lento de seu café, sem retribuir o sorriso. Ele apontou um dedo severo para mim.
Essa boneca custou R$ 200, Clara. São 5 horas do meu tempo em pé no chão de uma fábrica. Troquei 5 horas da minha vida para que você pudesse ter essa coisa. Nunca se esqueça disso. A alegria desapareceu num instante. Olhei para a boneca. Não era mais um brinquedo. Eram 5 horas do sofrimento do meu pai moldadas em plástico. Eu nunca brinquei de verdade com ela. Ficou numa prateleira, um monumento à minha despesa, e eu tinha pavor de danificar o investimento deles. Esse era o ritmo da minha vida. Se eles me davam uma carona para a casa de uma amiga, todo o trajeto era uma palestra sobre o preço da gasolina. Se eu precisava de tênis novos para a aula de educação física, significava que eles tinham que abrir mão do bife semanal por causa dos meus pés. Então, aprendi a me encolher. Aprendi a não querer nada. Se você não pede, você não deve. Fiz da minha missão ser invisível. Mas numa casa pequena, cheia de ressentimento, você nunca consegue realmente se misturar com o papel de parede. Havia apenas um lugar onde eu sentia que podia respirar, e era a casa da minha avó Eleonora. Eleonora era a mãe do meu pai, mas ela era feita de um material completamente diferente. Ela morava a cerca de meia hora de carro, num sobrado antigo e espaçoso, com uma linda varanda que contornava a casa. Era uma casa enorme, grande demais para uma pessoa só, mas ela preenchia cada canto dela com vida. Sua casa cheirava a jasmim e madeira recém-cortada. Ela estava sempre construindo ou consertando algo. Ela não acreditava em contratar maridos de aluguel. "Vamos, Clarinha", ela dizia, a única pessoa que encurtava meu nome. "Pegue aquela chave de fenda, a ferramenta certa para o trabalho certo. Deixe a ferramenta fazer o trabalho, não o seu pulso." Eu passava todos os fins de semana que podia na casa da vovó Eleonora. Meus pais ficavam felizes. Era um prato a menos para encher por 2 dias. Eles me deixavam na sexta-feira à tarde e cantavam pneu na saída. Na casa da Eleonora não havia livro-caixa. Não havia dívida. Ela fazia esses enormes almoços de domingo. Peru assado, purê de batata com alho transbordando de manteiga e vagem colhida diretamente de sua horta. Comíamos na varanda no crepúsculo de verão. "Coma, menina", ela insistia. "Você é uma garota em crescimento, precisa de energia. Isso custa muito?" Perguntei a ela uma vez, de olho numa fatia de peru. Ela parou. E seus olhos, que geralmente eram tão brilhantes, tornaram-se tristes e aguçados. Ela estendeu a mão sobre a mesa e colocou-a sobre a minha. Sua pele era áspera, calejada de anos de jardinagem e marcenaria. "Clara", disse ela com a voz firme, "comida é para ser comida. Uma casa é para ser vivida. Você nunca, jamais, tem que se desculpar pelo espaço que ocupa. Você me entende?" Eu assenti, embora não conseguisse entender completamente. Não naquela época. Com o passar dos anos, ela me ensinou tudo. Ela me ensinou a restaurar um piso de madeira até que brilhasse como um espelho. Ela me ensinou a consertar um buraco no drywall. Ela me ensinou a podar roseiras para que florescessem maiores e mais brilhantes na estação seguinte. Uma mulher precisa saber como ser dona de sua própria vida. Ela me disse uma vez, quando eu tinha 17 anos, enquanto estávamos envernizando o deck. "Se você sabe como construir e sabe como consertar, ninguém nunca pode tirar isso de você." Ela também me ensinou sobre finanças, mas de uma forma que era o oposto polar dos meus pais. Ela não me ensinou a acumular ou a usar como uma arma. Ela me ensinou a ver como uma ferramenta. Guarde seu dinheiro, Clarinha. Não para ser rica, mas para ser livre. Dinheiro é apenas um ticket para a liberdade. Levei suas palavras a sério. Consegui meu primeiro emprego aos 16 anos como empacotadora de supermercado. Cuidei de crianças, fiz turnos numa livraria local, guardei cada real. Não comprei roupas da moda, pulei os cinemas com os amigos. Eu economizei, eu queria comprar minha própria liberdade. Entrei na faculdade com uma combinação de bolsas de estudo e o dinheiro que havia economizado. Escolhi me tornar contadora,
Parecia prático, seguro. Encontrei conforto nos números. Eles eram honestos. Eles não tentavam te culpar. Um crédito era um crédito. Um débito era um débito. Meus pais ficaram orgulhosos, mas apenas porque era um símbolo de status que eles podiam usar. Nossa filha, Clara, ela cuida das finanças de grandes corporações. Minha mãe se gabava para suas amigas. Então, num sussurro para mim, ela acrescentava: já que você está indo tão bem, pode pagar o jantar hoje à noite, não pode? Eu sempre pagava. Aos 25 anos, eu morava num apartamento minúsculo, sobrevivendo de macarrão instantâneo. Mas era eu quem pagava pelos jantares caros de bife deles. Eu ainda estava tentando pagar a hipoteca emocional da minha criação. Então, a vovó Eleonora adoeceu. Foi brutalmente rápido. Num mês, ela estava me ensinando a rejuntar o caminho de tijolos. No seguinte, estava frágil e confinada a uma cama de hospital. Eu estive lá todos os dias. Meus pais a visitaram 2 vezes. Nas 2 vezes, reclamaram do custo do estacionamento do hospital. Quando ela faleceu, parecia que o céu tinha desabado. O único porto seguro que eu já conheci tinha desaparecido. O funeral foi uma memória nebulosa de vestidos pretos e tristeza fingida. Meus pais estavam performaticamente desolados, aceitando condolências com suspiros teatrais. Eu fiquei no fundo, com os olhos secos, meu coração dormente. Meu verdadeiro adeus tinha sido na quietude do quarto de hospital dela. Eu não precisava fazer um show para uma plateia. Então chegou o dia em que nos encontramos com o advogado dela, um homem chamado Dr. Dantas, para assinar a leitura do testamento. Todos nós nos sentamos em seu escritório abafado e com painéis de madeira. Meu pai se remexia, batendo o pé impacientemente. Minha mãe já estava sussurrando sobre a reforma da cozinha que eles estavam planejando. Ele era o único filho dela. Eles presumiram que receberiam tudo. Dr. Dantas limpou a garganta e começou. Ao meu filho, Roberto, e sua esposa, Lúcia, ele leu. Deixo a quantia de R$450 mil. Meus pais soltaram um suspiro agudo. Seus olhos se encontraram arregalados de choque e deleite. Era uma fortuna para eles. Eles sorriram. Meu pai recostou-se, um olhar presunçoso e satisfeito no rosto. E, continuou o Dr. Dantas, a minha neta, Clara Almeida... Ele fez uma pausa. Meus pais olharam para mim, um lampejo de confusão em seus olhos. Por que eu receberia alguma coisa? Deixo o restante de meus ativos líquidos totalizando R$150 mil. E deixo minha propriedade na Rua dos Jequitibás, 112, incluindo a casa e todo o seu conteúdo. O escritório ficou em completo silêncio. Meu pai levantou-se da cadeira. O quê? A casa? Dr. Dantas disse, imperturbável. A senhora Eleonora deixou a casa para a Clara. Isso deve ser um engano, minha mãe retrucou. Nós somos os filhos dela. A Clara é só... Ela é a neta. Ela não pode de jeito nenhum administrar essa propriedade. É enorme. O testamento é perfeitamente claro, afirmou o advogado. Ele deslizou um conjunto de chaves de latão antigas pela mesa polida em minha direção. Eu as peguei. O metal parecia frio e pesado na minha palma. A chave para o nama na varanda com cheiro de jasmim. A chave para a oficina. A chave para o único lugar onde eu já me senti verdadeiramente amada. Meu pai virou-se para mim, seu rosto ficando vermelho e manchado. Você não pode aceitar isso, Clara. Você não tem ideia do que significa ser proprietária de uma casa. É um poço de dinheiro, um fardo. Eu dou conta, eu disse. Minha voz mal, um sussurro. Vamos trocar, disse minha mãe, sua voz de repente melosa. Você fica com o dinheiro, nós ficamos com a casa. Faz mais sentido. Você pode comprar um bom apartamentozinho para você. Não, eu disse. Foi a primeira vez na minha vida que eu disse não a eles sobre qualquer coisa envolvendo dinheiro. Eu vou ficar com a casa. Eles não falaram comigo por um mês depois disso, mas eles tinham o dinheiro deles, R$450 mil. Era mais dinheiro do que eles já tiveram de uma só vez. E eles torraram tudo.
Compraram 2 SUVs novos em folha. Fizeram um cruzeiro pela costa do Nordeste. Reformaram a cozinha com bancadas de granito espalhafatosas. Jantaram nos restaurantes mais caros da cidade, quase todas as noites. Por um breve período, eles se sentiram ricos. Agiram como poderosos. Enquanto isso, eu me mudei para a casa da Eleonora. Parecia vasta e vazia no início, mas era minha. Eu andava sobre o assoalho que ajudei a lixar. Regava as roseiras que ajudei a podar. Consertei a torneira que vazava sob a pia da cozinha. Senti o espírito dela nas paredes. Senti a paz retornar lentamente. Eu dediquei minha vida àquela casa. Canalizei meu salário para atualizar os sistemas elétricos. Pintei os quartos com painéis escuros de um branco cremoso e quente. Converti um dos quartos de hóspedes no meu escritório em casa. Por 3 anos foi o meu santuário. Eu tinha 28 anos. Era proprietária de uma casa totalmente quitada, que valia quase 2,5 milhões de reais num mercado em expansão. Eu não tinha dívidas. Eu estava livre. Ou assim eu acreditava. Eu deveria saber que a recém-descoberta riqueza dos meus pais foi construída sobre areia. Eles só sabiam gastar, não construir. 3 anos após o funeral, no mesmo mês, as ligações começaram. Clara, querida, a voz da minha mãe cantou uma noite. Nós estamos passando por um aperto. Os 450 mil reais tinham acabado, cada centavo. E agora, seus olhos estavam se voltando para mim. Estavam se voltando para a minha casa. Eles não viam um lar. Viam um recurso e sentiam que tinham direito a ele. O luto é uma força poderosa, mas a ganância é implacável. Para meus pais, a segunda há muito havia eclipsado a primeira. A queda deles de orgulhosos proprietários de casa para posseiros desesperados foi chocantemente rápida. Começou com uma série de queixas familiares. Meu pai foi demitido de seu emprego em logística. Ele alegou que era por causa da idade, mas eu ouvi pelos corredores que foi porque ele estava sempre atrasado. As horas de trabalho da minha mãe na loja de departamentos foram reduzidas. Eles estavam afundando rapidamente nas dívidas que acumularam, vivendo um estilo de vida que não podiam pagar com o dinheiro de Eleonora. Os SUVs novos foram retomados pelo banco. Os cartões de crédito estavam todos estourados. Então veio o convite para o jantar de domingo. Eu os convidei, ainda tentando fazer o papel da boa filha. Fiz um frango assado, como Eleonora costumava fazer. Sentamos na sua bela sala de jantar, enquanto o sol da tarde entrava pelas janelas que eu acabara de lavar, iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar. Meu pai examinou a sala, não com admiração, mas com uma fome predatória. Este lugar é grande demais para uma pessoa só, disse ele, mastigando a comida de boca aberta. É um desperdício, todos esses quartos extras. Enquanto isso, estamos lutando para manter as luzes acesas naquele nosso aluguel minúsculo. Apertei meu garfo com mais força. Eu uso os quartos, pai. Tenho meu escritório e tenho quarto de hóspedes. Quarto de hóspedes? Minha mãe soltou uma risada aguda e frágil. Quem vem te visitar, Clara? Você está sempre no escritório. Ela deu um longo gole do vinho caro que eu havia comprado para tal ocasião. Na verdade, disse ela, pousando o copo com um clique definitivo. Precisamos discutir algo com você. Estamos com problemas, Clara. Problemas de verdade. Aquele nó familiar de pavor se apertou no meu estômago. A conta estava chegando. Estamos prestes a perder nosso apartamento, disse ela, a voz baixando para um sussurro teatral. O proprietário está nos despejando. Não conseguimos pagar o aluguel. Eu baixei meu garfo. Pensei que vocês estavam economizando dinheiro? Meu pai bateu com o punho na mesa, fazendo os pratos pularem. As coisas aconteceram. A vida é complicada, você não entenderia. Você teve tudo entregue de mão beijada. Entregue de mão beijada. Eu trabalhava 60 horas por semana. Mantinha toda essa propriedade com minhas próprias mãos, mas mantive a boca fechada. Precisamos de um lugar para ficar, minha mãe implorou, sua voz se tornando suave e chorosa. Só por um tempinho, só até conseguirmos nos reerguer.
Podemos vender algumas coisas, pagar nossas dívidas e então sairemos do seu caminho antes que você perceba. Olhei de um rosto para o outro. Todos os alarmes do meu corpo estavam gritando. Não faça isso. Não abra essa porta. Eles nunca irão embora. Mas eles eram meus pais. A programação da infância estava enterrada fundo. Seja grata. Você deve a eles. Ok, eu disse, a palavra com gosto de cinzas na minha boca. Vocês podem usar a suíte de hóspedes. Por 3 meses. É isso. Ah, obrigada, meu bem. Minha mãe correu para o meu lado e me envolveu num abraço que pareceu uma porta de jaula se fechando. Eles se mudaram no fim de semana seguinte. Eu esperava algumas malas, talvez algumas caixas. Eles apareceram com um caminhão de mudança. O que é tudo isso? Perguntei parada perplexa na entrada da garagem, enquanto meu pai lutava para descer uma poltrona monstruosa e super estofada pela rampa. Não podemos simplesmente abandonar nossas vidas inteiras, Clara. Ele resmungou, suando. Onde você quer essa monstruosidade? Na garagem, eu disse firmemente. A suíte de hóspedes já está mobiliada? Não seja ridícula, ele zombou. Esta é a minha poltrona. Preciso dela para assistir aos jogos. Vamos apenas colocá-la na sala de estar principal. Não, eu disse. Minha sala de estar está arrumada do jeito que eu gosto. Ele me ignorou completamente, passando por mim e arrastando a cadeira horrível, amarelo mostarda, para dentro da minha sala de estar, lindamente decorada. Ele empurrou sem cerimônia minha elegante poltrona para o lado e posicionou seu trono diretamente em frente à televisão. Pronto, declarou ele, limpando as mãos nas calças. Muito melhor. Foi uma ocupação. Em uma semana, a casa não parecia mais minha. Eles colonizaram a cozinha. Minha mãe reorganizou completamente minha despensa porque, como ela disse, meu sistema não fazia sentido lógico. Eu chegava em casa de um longo dia de trabalho para encontrar meus temperos em armários diferentes, minhas panelas e frigideiras empilhadas numa bagunça precária e instável, e uma camada de gordura no fogão que eu sempre mantinha impecável. Fiz o jantar para você. Ela anunciava gesticulando para alguma caçarola gordurosa e coalhada. Você deveria ser grata, você trabalha tanto. Mas a limpeza nunca fazia parte do acordo. A pia ficava cheia de pratos sujos. Se eu mencionasse isso, ela suspirava dramaticamente. Bem, eu cozinhei, Clara. O mínimo que você pode fazer é lavar a louça. Somos uma equipe. Não era uma equipe. Era uma aquisição hostil. Meu pai anexou a sala de estar. A televisão ficava ligada desde o momento em que ele acordava até ir para a cama, berrando comentários políticos ou jogos de futebol em um volume ensurdecedor. Se eu quisesse um momento de paz para ler, tinha que me esconder no meu quarto. Ele começou a estacionar seu caminhão velho bem no meio da entrada da garagem, bloqueando completamente meu carro. Todas as manhãs eu tinha que bater na porta do quarto deles para pedir que ele o movesse para que eu pudesse ir trabalhar. Você sai tão cedo, ele reclamava, semicerrando os olhos para o relógio. Eram 7h30 da manhã. Não pode pegar o ônibus? A gasolina está uma fortuna. Eu vou trabalhar, pai, para pagar pela casa, a casa em que você está morando. Ele apenas acenava com a mão, desdenhoso. Você ganha dinheiro suficiente. Precisa parar de ser tão pão duro. Está se tornando sua avó. Ele quis dizer isso como um insulto. Eu escolhi tomar como o maior elogio. Os 3 meses vieram e se foram. Eles não fizeram nenhum movimento para sair. Toda vez que eu tentava mencionar o prazo, uma nova crise aparecia magicamente. Minha ciática está atacando com força. Não posso de jeito nenhum empacotar caixas agora, minha mãe dizia. O mercado de aluguel está terrível. Não conseguimos encontrar nada acessível, meu pai afirmava. Por que você está tão ansiosa para nos jogar na rua? Eles perguntavam em uníssono. Você não ama sua família? Depois de tudo o que sacrificamos por você? 6 meses se arrastaram. Depois 1 ano inteiro.
Comecei a trabalhar deliberadamente até tarde, apenas para minimizar meu tempo em casa. Eu sentava no meu carro na garagem por 20 minutos, tentando reunir a força emocional para entrar pela minha própria porta da frente. Então veio o esquema da Europa. Era uma noite de terça-feira. Entrei exausta com um cheiro de alho queimado. Meus pais estavam sentados à mesa de jantar, cercados por brochuras de viagem brilhantes. "Clara, venha ver!" Minha mãe estava praticamente radiante, parecendo mais animada do que eu havia há anos. Aproximei-me com cautela. As brochuras eram da Itália, Toscana, Roma, a costa amalfitana. "O que é tudo isso?" perguntei. "Nós vamos para a Itália", meu pai anunciou, recostando-se na cadeira com um ar de grandeza. "Sempre sonhamos em ir. Sua mãe merece umas boas férias. Ela tem estado sob muito estresse." Eu os encarei totalmente perplexa. "Como? Você me disse na semana passada que não tinha dinheiro suficiente para o supermercado." A expressão do meu pai endureceu. "Bem, obviamente. É aí que você entra." Eu literalmente dei um passo para trás. Eu não vou pagar para vocês irem para a Itália." Não com o seu dinheiro diretamente", disse minha mãe com uma voz suave. "Estávamos conversando com um planejador financeiro. Bem, seu tio Breno, mas ele é bom com dinheiro. E ele disse que você tem uma enorme quantidade de patrimônio acumulado nesta casa. Muito." Meu sangue gelou. "Você quer que eu faça um empréstimo com garantia da minha casa?" perguntei, minha voz tremendo. "É só um pequeno", meu pai interveio. 100 mil. Isso cobrirá a viagem e nos dará um pequeno pé de meia para encontrar nosso próprio lugar quando voltarmos. É um investimento em nosso futuro, Clara. Com essa folga, podemos finalmente sair do seu caminho para sempre." Era uma mentira. Eu sabia com cada fibra do meu ser que era uma mentira. Mas o olhar em seus olhos, os da minha mãe, estavam se enchendo de lágrimas. "Por favor, Clarinha, não estamos ficando mais jovens. Podemos não ter muitos anos bons pela frente. Você não quer que tenhamos apenas uma memória feliz? Nós abrimos mão de tanta coisa por você." A culpa era uma força física pressionando meu peito. Eu estava encurralada. Se eu dissesse não, eu era um monstro, a filha ingrata acumulando sua herança enquanto seus pais pobres e idosos sofriam. Se eu dissesse sim, talvez, apenas talvez, este seria o pagamento final, a última fatura. "Se eu fizer isso", sussurrei, "vocês se mudam no dia em que voltarem." Sem mais desculpas. "Nós juramos por nossas vidas", disse minha mãe batendo palmas. "Ah, obrigada! Você realmente é uma boa filha. Finalmente!" Fui ao banco no dia seguinte e assinei os papéis para um empréstimo com garantia de imóvel. Senti náuseas. Transferi os 100 mil reais para a conta deles. Eles nem mesmo agradeceram novamente. Apenas começaram a olhar malas de grife online. Nas 2 semanas seguintes, a casa ficou cheia de sua excitação maníaca. Compraram roupas novas, câmeras novas, conversavam incessantemente sobre a comida que comeriam e o vinho que beberiam. Nenhuma vez me perguntaram sobre o meu dia. Nenhuma vez perguntaram se eu queria ir com eles. Eles apenas pegaram. O dia em que os levei ao aeroporto foi um alívio enorme. Eles sentaram no banco de trás como adolescentes animados. "Não se esqueça de regar minhas petúnias", disse minha mãe, enquanto parávamos no meio-fio do embarque. Ela havia plantado um canteiro de flores berrantes no meio do meu canteiro de jasmim. "E certifique-se de pegar a correspondência", acrescentou meu pai. "Estamos esperando alguns cheques." Eles saíram apressadamente. Meu pai arrastou suas malas novas e enormes do porta-malas. "Tchau, Clara!" minha mãe chamou, acenando distraidamente sem olhar para mim. "Até daqui a 3 semanas, meu pai resmungou. Eles desapareceram pelas portas de vidro deslizantes, sem nunca olhar para trás. Dirigi para casa em silêncio absoluto. Quando entrei na casa, estava quieto. Pela primeira vez em mais de 1 ano, estava verdadeiramente, abençoadamente quieto. Entrei.
A sala de estar era uma zona de desastre. A poltrona do meu pai estava lá como um monumento ao seu sentimento de direito. Havia canecas sujas na mesinha de centro, mas eles tinham ido embora. Afundei no meu próprio sofá, aquele que eles haviam empurrado para um canto, e soltei um suspiro que parecia estar segurando por um ano. Pensei que o pior tinha passado. Pensei que tinha acabado de comprar minha liberdade por R$ 100.000. Pensei que eles voltariam, se mudariam e poderíamos voltar a ser parentes distantes e cordiais. Eu estava tão errada. Eu não percebi na época, mas a verdadeira traição ainda nem havia começado. Naquela noite, eu estava tentando recuperar minha cozinha, esfregando as camadas de gordura que eles deixaram no fogão. A casa parecia enorme e maravilhosamente vazia. E então, o telefone tocou. O identificador de chamadas mostrava Pai Celular. Eles devem estar na escala em Atlanta, pensei. Talvez tenham deixado algo para trás. Limpei minhas mãos num pano de prato e atendi. Alô? Eu disse. Não houve resposta. Apenas uma estática fraca e crepitante. Pai, então eu ouvi. O inconfundível ruído de fundo de uma sala VIP de aeroporto. Copos tilintando, o zumbido baixo de conversas, e então a voz dele, clara como o dia. Ele não tinha encerrado a chamada. O telefone devia estar no bolso dele ou virado para cima no balcão. Eu estava prestes a desligar. Não queria bisbilhotar, mas então ele disse meu nome. A Clara é tão inacreditavelmente ingênua. Meu pai zombou. Era um tom que eu nunca o tinha ouvido usar, não na minha cara. Estava pingando desprezo, cruel. Eu congelei, meu polegar pairando sobre o botão vermelho de encerrar chamada. Ela realmente acha que vamos nos mudar quando voltarmos? A voz da minha mãe interveio. Ela estava rindo, uma risada alta, aguda e feia. Ela é uma iludida. Ela é um fardo, disse meu pai. Sempre foi, mas é um fardo útil. Eu literalmente parei de respirar. Pressionei o telefone com mais força contra meu ouvido. A Vanessa disse que se estabelecermos residência e ficarmos lá tempo suficiente, ela legalmente não pode nos expulsar. Meu pai continuou. Algo sobre uso capião. Além disso, eu encontrei a escritura. Aquela que ela guarda naquele cofrinho no escritório dela. Meu sangue virou gelo. Eles tinham mexido no meu cofre. Até esta época do ano que vem, disse meu pai, suas palavras um pouco arrastadas pelo vinho. Aquela escritura terá nossos nomes nela. Só precisamos quebrá-la um pouco mais. Ela é fraca. Ela está desesperada pela nossa aprovação. É patético, na verdade. Patético, minha mãe ecoou. Um brinde à Itália e um brinde à nossa nova casa de aposentadoria. Ouvi o tilintar de copos. A propriedade da família Almeida, meu pai riu. Fiquei ali, na cozinha que minha avó construiu com tanto amor. A cozinha que meu salário estava pagando. Eles não eram apenas hóspedes inconvenientes, eram predadores. Estavam ativamente planejando roubar minha casa, usando meu próprio sentimento de culpa e dever como sua arma principal. Olhei para o telefone. Olhei para o ícone de encerrar chamada. Não gritei, não chorei. Algo dentro de mim se quebrou. Mas não estava quebrando, estava se encaixando, como um osso que esteve deslocado por anos, finalmente voltando ao seu lugar com um solavanco doloroso e esclarecedor. Não desliguei. Ouvi por mais 1 minuto inteiro, enquanto eles zombavam de mim, enquanto planejavam minha ruína. E então, com silêncio absoluto, encerrei a chamada. Coloquei o telefone no balcão, olhei ao redor da sala. Olhei para a cadeira amarela feia do meu pai. Olhei para os temperos desorganizados da minha mãe. Não, sussurrei para a casa vazia. Eles queriam uma guerra, queriam jogar sujo. Eles não tinham a menor ideia de com quem estavam lidando. Eles pensaram que tinham criado uma garota fraca e patética, desesperada pelo amor deles. Mas eles esqueceram quem realmente me criou. Eleonora me criou. E Eleonora não criou vítimas, ela criou construtoras.
E eu estava prestes a desconstruir o mundo inteiro deles. Fiquei na cozinha pelo que pareceu 1 hora. A tela do celular estava preta. O silêncio na casa agora era ensurdecedor. Há apenas 10 minutos, eu era uma filha, tentando fazer a coisa certa por seus pais. Eu era uma filha se afogando em culpa por ter uma casa linda, enquanto eles alegavam estar em dificuldades. Eu era uma filha que acabara de se endividar em R$ 100.000 para financiar as férias deles. Agora, eu era algo totalmente diferente. Deixei as palavras se repetirem em minha mente. Ela é um fardo. Sempre foi. Patética. Aquela escritura terá nossos nomes nela. Ele não disse essas coisas no calor de uma discussão. Ele as disse friamente, calmamente, enquanto bebia um vinho pago por mim. Ele as disse para fazer minha mãe rir. E ela riu. Essa era a lasca de vidro no meu coração. Minha mãe, que me abraçou e me chamou de boa filha poucas horas antes, riu da ideia de me roubar. Fui para a sala de estar e encarei a poltrona do meu pai. Parecia um crescimento fúngico no meio do meu espaço limpo. Olhei para a mesinha de centro, para as marcas permanentes que as canecas dele deixaram na madeira. Ele nunca usava um porta-copos. Ele nunca respeitou os móveis ou a casa porque não me respeitava. Caí no chão. Preparei-me para as lágrimas, para a onda de luto. Mas meus olhos estavam completamente secos. No lugar da tristeza, havia uma clareza estranha e ártica. Era como se uma febre da qual eu sofria a vida inteira tivesse finalmente passado. Por 28 anos, eu tentei ganhar o amor deles. Pensei que se eu fosse apenas boa o suficiente, quieta o suficiente, generosa o suficiente, eles finalmente me veriam, não a planilha de balanço. Pensei que a dívida que eu lhes devia pela minha própria existência um dia seria paga integralmente. Mas esta noite eu aprendi a verdade. A própria dívida era uma ficção. Não havia saldo a ser quitado. Eles nunca, jamais iriam me amar. Para eles, eu não era uma filha, eu era um ativo, um recurso a ser explorado até secar. Eles me chamaram de fardo. Mas enquanto eu estava sentada ali, cercada pela bagunça deles, pela desordem deles, percebi a verdade. Eu não era o fardo. Eles eram pesados e caros e cruéis. Levantei-me e fui até o espelho do corredor. Olhei para o meu reflexo. Eu parecia exausta. Tinha olheiras permanentes sob os olhos de trabalhar 60 horas por semana para sustentar o estilo de vida deles. Eu parecia 10 anos mais velha do que 28. Chega, eu disse para essa mulher no espelho. Minha voz estava firme como uma rocha. Fui ao cofre no meu escritório e girei o dial da combinação. Clique, clique, clique. A pesada porta de aço se abriu. Meu coração batia forte. Eu encontrei aquela escritura. Estendi a mão para dentro. Os papéis estavam todos lá, mas haviam sido perturbados. O grande envelope pardo que continha a escritura da casa de Eleonora tinha um pequeno rasgo no canto. Ele esteve aqui. Ele violou meu espaço mais privado, segurou a prova da minha propriedade em suas mãos e planejou como tirá-la de mim. Tirei a escritura, segurando-a com cuidado. Era apenas um pedaço de papel, mas era um símbolo de tudo que a vovó Eleonora me ensinou: independência, segurança, autoestima. Nunca deixe ninguém tirar o que você conquistou, Clarinha, ela me disse uma vez. Eu os deixei tirar tanto já. Meu dinheiro, minha paz, meu espaço, mas eles não iam tirar esta casa. Voltei para a cozinha e preparei uma cafeteira de café forte e preto. Eram 9 da noite. Dormir não estava na agenda. Peguei um bloco de notas e uma caneta e me sentei à mesa. Anotei tudo o que conseguia lembrar da ligação, palavra por palavra. Anotei a data e a hora. Pai, ela é um fardo. Mãe, continue com a culpa, ela é fraca. Plano, alegar usucapião. Falsificar a escritura. Ver isso escrito tornou real. Não era apenas uma memória dolorosa, era evidência, era uma declaração de guerra.
Eles estavam contando com a minha fraqueza. Estavam contando que eu seria a mesma garotinha que chorava quando gritavam com ela por desperdiçar eletricidade. Eles cometeram um erro de cálculo fatal. Eles esqueceram minha profissão. Eu era contadora. Eu sabia como gerenciar ativos. Eu sabia como identificar e cortar passivos. E meus pais eram um ativo tóxico e de baixo desempenho. Era hora de liquidação. Olhei para o calendário na geladeira. Eles estavam na Itália por 21 dias. 3 semanas. Essa era uma minha janela de oportunidade. Eu não precisava ter briga aos berros. Eu não precisava implorar para eles saírem. Eu só precisava desaparecer. Quando o sol começou a nascer, o plano estava totalmente formado. Eu não ia apenas despejá-los. Eu ia me remover da equação inteiramente. Eu ia vender a casa. O pensamento foi radical. Eu amava esta casa. Amava o jasmim, a oficina, a varanda, mas agora estava manchada. A energia gananciosa deles estava impregnada nas paredes. Se eu ficasse, eles sempre saberiam onde me encontrar. Eles voltariam da Itália e bateriam na porta, armados com advogados e chantagens emocionais. Eu precisava de uma lousa em branco, um recomeço total. Bebi o resto do café enquanto o sol lançava uma luz pálida e cinzenta sobre o jardim. Adeus, vovó, sussurrei. Sinto muito, mas eu preciso me salvar. Senti um calor estranho se espalhar pelo meu peito, e eu sabia que ela teria entendido. Ela não me deixou a casa para que eu me tornasse uma prisioneira nela. Ela me deixou a casa para que eu pudesse ser livre, e para ser verdadeiramente livre, eu tinha que deixá-la ir. Peguei meu telefone. Eram 8 da manhã. O mundo dos negócios estava acordando. Minha primeira ligação foi para o meu chefe. Vou tirar todas as minhas férias, eu disse a ele. Começando agora. Eu tinha 3 semanas de férias remuneradas acumuladas. Eu nunca tirava férias. Meu chefe ficou surpreso, mas não protestou. Está tudo bem, Clara? Ele perguntou. Perfeitamente, eu disse. Só tenho alguns assuntos de propriedade pessoal para resolver. Em seguida, liguei para Vanessa Matos. Vanessa era uma advogada imobiliária que conheci num seminário profissional. Ela era brilhante, de língua afiada e tinha a reputação de não tolerar tolos. Ela não era a advogada dos meus pais. Meu pai estava blefando ou havia falado com algum advogado de porta de cadeia. Vanessa atendeu no segundo toque. Vanessa Matos. Vanessa, é a Clara Almeida. Tenho uma situação e preciso entender meus direitos. Expus toda a história. O testamento, deixá-los morar comigo, o empréstimo de R$100.000, a ligação. Mantive minha voz calma, mas ela deve ter ouvido o aço nela. Quando mencionei o Zucapião, Vanessa soltou um bufo desdenhoso. Eles são convidados, Clara. Convidados que ultrapassaram em muito a sua estadia. Eles já te pagaram aluguel? Não. Assinaram um contrato de locação? Não. Contribuíram para as contas de luz, água ou impostos? Não. Eu paguei por tudo. Então eles não são inquilinos, Vanessa afirmou firmemente. Eles são licenciados. Você pode revogar sua permissão para eles estarem na propriedade a qualquer momento. Eles mencionaram colocar seus nomes na escritura, eu disse. Eles não podem, ela respondeu. Não sem você assinar. E você não vai fazer isso. E você não vai fazer isso. O que você quer fazer? Eu quero vender a casa, enquanto eles estiverem fora. Quero que a venda seja concluída antes do voo deles pousar em 3 semanas. Houve uma breve pausa do lado dela. É um cronograma agressivo, disse Vanessa. Mas não impossível. Se você vender a propriedade, o status deles como seus convidados é encerrado imediatamente. Os novos proprietários têm direito à posse. É a maneira mais limpa de fazer isso. Posso fazer isso legalmente? Com todos os pertences deles ainda lá dentro? A casa é sua, Clara. Você tem o direito de vendê-la. Quanto aos seus pertences, você tem o dever de cuidado. Não pode simplesmente atear fogo neles no gramado, mas pode empacotá-los e colocá-los num depósito. Você só precisa notificá-los da localização. Ok, eu disse, um peso enorme saindo dos meus ombros.
Eu vou fazer isso. Vou começar a redigir os documentos de venda necessários, disse Vanessa. Você vai encontrar um comprador. E Clara? Sim, documente tudo. Tire fotos da casa como está agora. Guarde recibos de cada centavo que gastar para mover as coisas deles. Proteja-se. Eu vou. Obrigada, Vanessa. Desliguei. Passo 1. Completo. Passo 2. Vender a casa. Eu não podia simplesmente colocar uma placa de "vende-se" no gramado. Os vizinhos fofocariam. Minha tia morava a apenas 3 ruas de distância. A notícia chegaria aos meus pais em horas. Se eles descobrissem, estariam no próximo voo de volta para casa. Eles se barricariam na sala de estar e fariam uma cena, assustando qualquer comprador em potencial. Eu tinha que ser um fantasma. Liguei para Daniel Rocha. Daniel era um corretor de imóveis que eu conhecia da faculdade e que agora se especializava em vendas de alto padrão, fora do mercado. Clara Almeida, há quanto tempo? Ele atendeu alegremente. Preciso vender minha casa, Daniel, e preciso vendê-la hoje. Ele deu uma risada nervosa. Hoje? Você quer dizer que quer anunciá-la hoje? Quero dizer que preciso de um comprador à vista hoje e precisamos fechar em 20 dias ou menos. Sem placa, sem anúncio online. Tem que ser uma venda particular. Isso é um pedido e tanto. Mas para aquela casa, naquela rua, eu talvez tenha alguns investidores institucionais procurando por um negócio rápido. O preço tem que ser justo, eu disse. Não estou dando de graça, mas estou disposta a trocar um prêmio por velocidade e discrição. Deixe-me fazer algumas ligações, disse Daniel. Me dê 2 horas. Usei essas 2 horas de forma produtiva. Não andei de um lado para o outro. Não duvidei de mim mesma. Comecei na sala de estar, tirando fotos de tudo com meu celular, exatamente como Vanessa havia instruído. Documentei a cadeira do meu pai, a bagunça que eles deixaram, cada detalhe. Então comecei a trabalhar. Fui para a garagem e comecei a montar caixas de mudança. Comecei com as coisas fáceis, meus livros, minhas roupas, meus pertences pessoais. Às 11h30 em ponto, Daniel ligou de volta. Tenho 2 ofertas à vista para você, disse ele. Parei, com a pistola de fita adesiva na mão. Já? Como eu disse, o mercado está aquecido e as pessoas amam a Rua dos Jequitibás. Aqui estão elas. Diga-me. A primeira oferta é de uma construtora. Eles querem demolir e construir 2 casas modernas no estilo farmhouse. Estão oferecendo 2.200.000 à vista. Podem fechar em 10 dias. Meu estômago se contraiu. Demolir a casa de Eleonora? Destruir seu jardim? Não, eu disse imediatamente. Qual é a outra oferta? A segunda oferta é de um jovem casal de Florianópolis. Eles estão se mudando a trabalho. Passaram de carro pela casa há 1 mês e se apaixonaram. Eles querem preservar as características, manter o jardim. E o preço? 2.500.000. Eles podem fechar em 18 dias. Eles têm o dinheiro transferido e pronto para ir. 2.500.000 reais. Era quase o valor que eu imaginava. Era o suficiente para recomeçar completamente em qualquer lugar que eu quisesse. Era o suficiente para desaparecer. A data de fechamento, eu disse, tem que ser inflexível, 18 dias. Meus pais voltam no 21º dia. Vou escrever no contrato como prazo essencial, disse Daniel. Posse no fechamento. Podemos fazer isso acontecer, Clara. Faça, eu disse. Eu aceito. Traga-me a papelada. Desliguei o telefone e fiquei no meio da minha cozinha. Estava realmente acontecendo. Olhei para o balcão desordenado onde os temperos da minha mãe eram uma bagunça caótica. Eu não estava apenas vendendo uma casa. Eu estava vendendo minha prisão. Eu estava vendendo a gaiola que eles tão cuidadosamente construíram ao meu redor. Agora, a parte difícil, empacotar as vidas dos meus pais. Fui online e aluguei um box de autoarmazenamento de 10 por 15 metros numa instalação a 2 cidades de distância. Paguei adiantado por 6 meses. Era mais do que generoso.
Era mais do que eles mereciam. Contratei uma empresa de mudanças para o dia seguinte. Embalar e mover, eu disse ao agendador. Tudo nos 2 quartos de hóspedes e na sala de estar principal vai para o depósito. Todo o resto vai para o meu novo endereço. Eu ainda não tinha um novo endereço. Descobriria isso mais tarde naquela noite. Passei o resto do dia separando as coisas deles. Fui ao banheiro deles. As escovas de dente estavam na pia. O pote de creme anti-envelhecimento caro da minha mãe, que eu sabia que ela havia debitado no meu cartão de crédito, estava no balcão. Coloquei tudo metodicamente numa caixa rotulada Lúcia Roberto. Não quebrei uma única coisa. Não joguei nada fora. Fui meticulosa. As palavras de Vanessa ecoavam na minha cabeça. Cuidado razoável. Eu estava sendo razoável. Era uma cortesia que eles nunca me estenderam. Na mesa de cabeceira do meu pai, encontrei uma pilha de cartas escondidas sob algumas revistas velhas. Eu não deveria ter olhado, mas olhei. Eram avisos finais de cobradores de dívidas, avisos vermelhos gritantes. Eles estavam escondendo de mim a verdadeira extensão de sua ruína financeira. Eles fingiram que os R$100.000 eram para uma folga, mas na realidade, eles estavam completamente endividados. Se eu não tivesse ouvido aquela ligação, eles teriam voltado, me manipulado para assinar a escritura e, em seguida, usado minha casa para pagar suas próprias dívidas, me arrastando com eles até eu não ter mais nada. Eu não estava destruindo suas vidas, eu estava salvando a minha. Ao anoitecer, a casa era um mar de caixas de papelão. Sentei-me nos degraus da varanda enquanto o sol mergulhava abaixo do horizonte. O jasmim cheirava doce e forte no ar fresco. A tristeza se foi, substituída por um senso de propósito. Eu tinha uma lista de verificação na minha cabeça. Assinar contrato com Daniel. Feito. Encontrar um apartamento para mim. Empacotar as coisas deles. Empacotar minhas coisas. Fechar contas bancárias. Obter um novo número de telefone. Olhei para a entrada da garagem, agora abençoadamente vazia. Meus pais provavelmente estavam em Roma agora, comendo Cássio e Pepe, brindando a sua própria esperteza, rindo de sua filha mole e ingênua. Deixe-os rir. Quando eles voltassem, as fechaduras seriam diferentes, a escritura estaria no nome de um estranho, e a filha deles, o fardo deles, seria um fantasma. Levantei-me e voltei para dentro. Eu tinha trabalho a fazer. Os caminhões de mudança chegaram numa manhã chuvosa de quarta-feira. O tempo parecia apropriado, uma limpeza cinzenta dos últimos anos. Eu contratei 2 empresas diferentes com 2 caminhões separados. Não queria que meus pertences se misturassem com os deles. Não queria nenhuma contaminação cruzada de energia. O caminhão A é para o depósito. Eu disse ao encarregado, um homem corpulento chamado Guto. Entreguei-lhe uma lista detalhada e destacada. Tudo nesta folha vai para a instalação em Valinhos. Está tudo pré-pago. Apenas descarregue, tranque o box e me traga a chave de volta. Pode deixar, chefe, disse Guto. Ele olhou para a lista que incluía la poltrona horrenda, la mesinha de centro manchada, las caixas de roupas deles e la esteira empoeirada que meu pai comprou por impulso e usou exatamente uma vez. Caminhão B, eu disse virando-me para a outra equipe. Vai para Sorocaba. Sorocaba era uma cidade a cerca de 2 horas ao sul. Era agradável, tranquila e longe o suficiente para que eu não encontrasse meus pais no supermercado, mas perto o suficiente para não me sentir uma fugitiva. Observei-os trabalhar, uma estranha sensação de distanciamento tomando conta de mim, enquanto minha casa era sistematicamente desmontada. Quando eles carregaram a poltrona do meu pai pela porta da frente, senti um peso literal sair dos meus ombros. Aquela cadeira tinha sido um símbolo de sua ocupação, seu trono de onde ele latia ordens e reclamava do mundo. Agora, era apenas um móvel feio sendo empurrado sem cerimônia para a traseira de um caminhão. Não senti culpa. Verifiquei meu próprio pulso, firme como uma rocha.
Passei os últimos 3 dias fazendo uma limpeza profunda na casa, não para eles, mas para os novos proprietários, o jovem casal de Florianópolis. Eles pareciam tão esperançosos, eles mereciam um novo começo. Eu queria esfregar cada último vestígio da energia negativa dos meus pais das paredes. Na cozinha, os homens da mudança estavam embrulhando cuidadosamente minhas panelas e frigideiras. "Cuidado com aquela frigideira de ferro fundido", eu disse. "Era da minha avó." "Vamos embrulhar 2 vezes, senhora." Um jovem da mudança respondeu gentilmente. Fui à geladeira e comecei a purga. O pote de picles pela metade que meu pai adorava. A cerveja barata. O bloco de queijo cheddar mofado que minha mãe esqueceu no fundo. Esvaziar a geladeira parecia limpar a desordem em minha própria mente. Cada item que caía no saco de lixo era uma memória ruim sendo descartada. No meio da tarde, a casa estava estranhamente vazia. Os quartos ecoavam a cada passo. Caminhei pelos corredores, admirando o piso de madeira brilhante que eu havia polido uma última vez. Na garagem, meu próprio carro estava cheio com meus itens absolutamente essenciais. Meu laptop, documentos pessoais e o contrato de aluguel assinado do novo sobrado que aluguei em Sorocaba. Eu tinha uma última tarefa a fazer antes de deixar a cidade para sempre. Dirigi até meu banco e sentei-me com uma caixa chamada Maria, que me conhecia desde que abri minha primeira conta. "Preciso fechar todas as minhas contas", eu disse a ela. As sobrancelhas de Maria se ergueram. "Todas elas? Sua conta corrente, sua poupança, a conta conjunta?" "Feche todas", confirmei. "Gostaria dos saldos em cheques administrativos e preciso me remover como usuária autorizada do cartão de crédito que dei à minha mãe." "Ok", disse Maria, seus dedos voando pelo teclado. "A conta conjunta tem apenas R$ 32. Eu ri. Claro que tinha. "Tudo bem, feche-a. E o cartão de crédito tem um saldo de pouco mais de R$ 8.000. As compras pré-Itália da minha mãe, claro. Pague com a minha poupança", instruí. As palavras com um gosto amargo. Eram R$ 8.000 do meu dinheiro suado, que se foram. "Pague e cancele o cartão imediatamente. Por favor, anote que foi fechado a pedido do consumidor." "Feito", disse Maria, entregando-me os cheques. Guardei-os na minha bolsa, sentindo-me mais leve. Minha próxima parada foi nos Correios, onde providenciei para que minha correspondência fosse encaminhada para uma nova caixa postal em Sorocaba. Não queria que eles tivessem meu endereço físico. Ainda não. Em seguida, a loja de celulares. "Preciso de um novo número de telefone", disse ao atendente. "Você quer portar seu número antigo?" Ele perguntou. "Não", eu disse. "Um número novo, um plano novo, um novo começo." Mantive meu telefone antigo, no entanto. Não o troquei. Agora estava na minha bolsa, desligado. Eu precisava dele para uma última tarefa. Precisava saber quando eles pousassem. Precisava da confirmação de que o plano havia funcionado. Dirigi de volta para a macra casa uma última vez. O sol estava começando a se pôr, a chuva havia parado e o ar estava limpo. Fiquei na varanda, o cheiro de jasmim pesado no ar. "Sinto muito, vovó", sussurrei novamente. Uma onda de tristeza me invadiu. Este era o único lar que já parecera um lar. Foi aqui que aprendi que tinha valor, mas então ouvi sua voz na minha memória. "Uma casa é para viver, Clarinha. Dinheiro é para a liberdade." Eu não estava perdendo a lição, estava finalmente vivendo-a. A casa era apenas tijolos e argamassa. A força que ela me deu, isso estava dentro de mim. Desci os degraus e peguei um único raminho de jasmim, colocando-o no meu bolso. Deixei as novas chaves no balcão da cozinha, exatamente como Daniel, o corretor, havia instruído. Os novos proprietários fariam sua vistoria final pela manhã e a venda seria fechada eletronicamente ao meio-dia. Saí pela porta da frente e a tranquei atrás de mim. Não olhei para trás. Entrei no meu carro e fui embora. Passei pela minha antiga escola. Passei pelo supermercado onde minha mãe costumava discutir sobre cupons vencidos.
Passei pelo parque industrial, onde meu pai costumava trabalhar. Entrei na rodovia, aumentei o rádio e cantei junto a plenos pulmões uma música que nunca tinha ouvido antes. 2 horas depois, cheguei a Sorocaba. Meu novo sobrado era menor que a casa, mas era moderno e claro, com linhas limpas e janelas enormes. Não tinha história. Comecei a desempacotar minhas caixas. Coloquei a frigideira de ferro fundido de Eleonora no fogão novo. Arrumei meus livros nas prateleiras embutidas. Naquela noite, dormi num colchão de ar no chão, pois minha cama ainda não havia sido entregue. Foi a noite de sono mais tranquila que tive em anos. Acordei na manhã seguinte com um e-mail de Daniel. O assunto era simples: fechado. E o corpo do e-mail dizia: "Parabéns, Clara. A transferência bancária foi iniciada. Você vendeu oficialmente. Os fundos estarão em sua nova conta até o final do dia útil." Olhei para a tela. 2.500.000 reais. Eu estava livre. Passei os 18 dias seguintes construindo minha nova vida. Explorei meu novo bairro. Encontrei uma cafeteria favorita. Comprei móveis novos. Não liguei meu telefone antigo. Ele ficou numa gaveta, silencioso. Eu estava esperando. O 21º dia chegou num domingo. Acordei com um nó de antecipação no estômago. Eu sabia o itinerário do voo deles de cor. Eles estavam programados para pousar no aeroporto de Viracopos às 14 horas. Às 15h30 estariam num táxi, indo para casa. Ou assim eles acreditavam. Fiz uma xícara de chá e sentei-me perto da janela da minha nova sala de estar. Imaginei-os no aeroporto, bronzeados e presunçosos. Minha mãe estaria usando algum lenço de grife novo que comprou em Roma. Meu pai estaria reclamando do voo. Eles estariam cansados, mas satisfeitos, preparando mentalmente seus discursos sobre como iriam me encurralar naquela noite. Clara, precisamos ter uma conversa sobre a escritura. Clara, decidimos ficar para sempre. Olhei o relógio, 15 horas e 45 minutos. Eles deveriam estar chegando na casa agora. Peguei meu telefone antigo da gaveta e o liguei. Ele vibrou para a vida com uma enxurrada de notificações de spam que ignorei. Não o estava usando para me comunicar. Estava usando-o como um periscópio para observar o belo desastre que eu havia orquestrado. Eu havia pedido à minha antiga vizinha, Dona Adélia, uma senhora doce, mas notoriamente fofoqueira, para ficar de olho. Eu disse a ela que estava me mudando e vendendo, mas poupei-a do drama. Meus pais podem ficar um pouco confusos quando voltarem, eu disse. Você poderia apenas me avisar se houver alguma comoção? Dona Adélia, que vivia para o drama, concordou com prazer. Às 16 horas e 2 minutos, meu novo telefone vibrou. Uma mensagem de texto de Dona Adélia. Eles chegaram. Meu coração começou a bater forte. Dona Adélia. O táxi acabou de deixá-los. Eles têm uma montanha de bagagem. Seu pai parece bem alimentado. LOL. Olhei para a mensagem. Dona Adélia. Eles estão na porta da frente. Sua mãe está procurando as chaves. Fechei os olhos visualizando a cena. A pesada porta de carvalho, a fechadura de latão antiga, a chave que minha mãe carregou por mais de 1 ano. Dona Adélia. Ela está tentando a chave. Não está funcionando. Agora seu pai está tentando. Ele está sacudindo a maçaneta. Eu mandei trocar as fechaduras no dia em que mudei minhas coisas. Ou melhor, os novos proprietários, um casal adorável chamado Sara e Marcos, instalaram uma fechadura com teclado digital assim que tomaram posse. A chave antiquada dos meus pais agora era inútil. Dona Adélia, eles estão batendo agora, com força. Ninguém está atendendo. Seu pai acabou de chutar a parte de baixo da porta. Ele parece furioso. Tomei um gole lento do meu chá. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas de uma onda de adrenalina. Dona Adélia. Oh, céus! Seu pai está gritando agora. Ele está indo pela lateral, em direção ao portão do jardim, tentando entrar pelos fundos. O portão dos fundos estava trancado com um cadeado novo e resistente. Eu mesma me certifiquei disso. Dona Adélia,
Ele está de volta na frente. O rosto dele está vermelho como um pimentão. Sua mãe está chorando. Ela está sentada em uma das malas na calçada. E então aconteceu. Meu telefone antigo sobre a mesa acendeu. Chamada recebida. Mãe celular. Observei o piscar de novo e de novo. Deixei tocar até cair na caixa postal. Imediatamente começou a tocar de novo. Chamada recebida. Pai celular. Ele ligou 3 vezes seguidas. Eu esperei. Dona Adélia. Um carro da polícia acabou de passar, diminuiu a velocidade e continuou. Seu pai está gritando no telefone. Acho que ele está deixando uma mensagem bem raivosa para você. Esperei mais 5 minutos. O telefone ficou quieto. Uma notificação apareceu. Nova mensagem de voz. Respirei fundo e apertei o play, colocando no viva voz. A voz do meu pai, crua e distorcida de raiva, encheu meu apartamento silencioso e pacífico. Clara! Atende a droga do telefone. Que diabos está acontecendo? A chave não funciona. Tem algum tipo de teclado na porta. Não conseguimos entrar. Ele parou, respirando de forma irregular. Eu podia ouvir o tráfego ao fundo. Onde você está? Você trocou as fechaduras? Isso é algum tipo de piada mesquinha? Sua mãe está exausta do voo. Ela precisa usar o banheiro. Traga sua bunda de volta aqui e abra esta porta agora mesmo. A mensagem terminou. Ele ainda não entendia. Ele pensava que eu estava apenas sendo difícil. Ele pensava que eu estava lá dentro, ignorando-os. Ele não conseguia nem conceber uma realidade onde eu tivesse tomado uma atitude decisiva. 10 minutos depois, uma nova mensagem de voz, desta vez da minha mãe. Sua voz era um lamento agudo e em pânico. Clarinha? Querida, por favor, atenda. Estamos com medo. Acho que tem alguém na casa. Eu vi uma sombra passar pela janela. Não é você. Quem está na nossa casa? Clara, você alugou? Você não pode fazer isso. Nós moramos aqui. Nossa casa. Ela ainda chamava de nossa casa. Então, a mensagem de voz final. Esta veio 20 minutos depois. Era meu pai de novo. Sua voz estava mais baixa agora, tingida de uma ameaça arrepiante. Acabei de falar com aquela velha fofoqueira do outro lado da rua. A Adélia. Ela disse que você se mudou. Ela disse que você vendeu a casa. Houve um silêncio longo e atordoado. Eu podia ouvir o vento assobiando no microfone do telefone. Você vendeu? Sem a nossa permissão? Quem diabos você pensa que é? Aquilo era um patrimônio da família. Sua ingrata? Você vendeu nossa casa debaixo do nosso nariz enquanto estávamos fora? Ele soltou uma risada curta e incrédula. Um fardo fez isso? Sério? Você se acha tão esperta? Você vai sofrer muito, garotinha. Você abandonou seus pais. Você roubou o nosso patrimônio. Pode esperar notícias do nosso advogado, Clara. Pode esperar notícias da polícia. Eu vou te encontrar e vou tirar cada centavo que você tem. Clique. Sentei-me em silêncio, sua ameaça ecoando na sala. Espere um advogado. Peguei a pasta sanfonada que Vanessa Matos havia preparado para mim. Dentro havia uma cópia da nova escritura, o contrato de venda, a prova legal de minha única propriedade, os recibos do depósito pré-pago e o extrato bancário mostrando que eu havia pago o cartão de crédito da minha mãe. Eu não tinha medo do advogado dele. Olhei para uma última mensagem de Dona Adélia. Dona Adélia. Eles estão entrando num Uber com todas as malas. Seu pai acabou de chutar minha lixeira no caminho. Eles se foram. Eles se foram, indo para algum motel barato, provavelmente. Um motel que eles teriam que pagar por conta própria. Teriam que desempacotar suas malas novinhas em folha, num quarto apertado e mofado, e finalmente aceitar o fato de que sua rede de segurança, minha casa, minha vida, tinha desaparecido. Desliguei o telefone antigo, retirei o chip, caminhei até a cozinha e joguei o pequeno chip no triturador de lixo. Liguei o interruptor. Um barulho violento e triturante. A conexão foi cortada. Fui para a minha pequena varanda. O sol finalmente estava rompendo as nuvens. Eu não era uma vítima.
Eu era uma mulher com um plano, uma nova casa e quase 2,5 milhões de reais no banco. Mas eu sabia que isso não tinha acabado. Meu pai era um valentão, e valentões não desistem. Eles escalam. Ele disse que me encontraria, que tentasse. Eu estava pronta. Fui ao meu laptop e abri um rascunho de e-mail salvo, endereçado aos meus pais. Continha apenas uma coisa: o endereço do depósito onde seus bens materiais agora estavam. Adicionei uma única linha ao e-mail. Eu ouvi vocês, no telefone, 3 semanas atrás. Vocês esqueceram de desligar. Passei o cursor sobre o botão enviar. Não, ainda não. Enviar agora lhes daria uma explicação. Daria a eles um pingo de encerramento. Eu não estava pronta para lhes dar nada. Eu queria que eles ficassem naquele quarto de motel sujo e se perguntassem. Eu queria que eles sentissem a confusão crua e a impotência que me fizeram sentir a vida inteira. Fechei o laptop. Eu lhes contaria amanhã. Esta noite, eu ia pedir uma pizza de calabresa, comê-la no chão da minha nova sala de estar e aproveitar o profundo silêncio de um lar que era finalmente, irrevogavelmente, 100% meu. Mas aquele silêncio profundo não durou. Na manhã seguinte, meu novo telefone tocou com um número desconhecido. Tinha um código de área de Campinas, mas não um que eu reconhecesse. Alô? Atendi com cautela. É a Clara Almeida? Perguntou a voz de um homem. Era formal, severa. Sim, sou eu. Aqui é o oficial Dutra, da Polícia Civil de Campinas. Recebemos uma queixa formal registrada por um Roberto Almeida sobre roubo qualificado e um possível caso de violência patrimonial contra idoso. Precisamos fazer algumas perguntas. Meus nós dos dedos ficaram brancos ao redor do telefone. Violência patrimonial, roubo. Meu pai não estava apenas ameaçando advogados, ele estava tentando me prender. Estou ouvindo, eu disse, mantendo minha voz o mais estável possível. O Sr. Almeida alega que você vendeu a casa dele sem o seu consentimento e roubou bens pessoais avaliados em aproximadamente 50 mil reais. Ele também afirma que você o abandonou, junto com sua esposa, e que eles agora estão desabrigados. Respirei lenta e deliberadamente. Oficial, comecei. Eu era a única e legal proprietária daquele imóvel. Tenho a escritura e o contrato de venda para provar. Meus pais eram hóspedes não pagantes em minha casa e eu coloquei todos os seus bens, cada item, em um depósito seguro e pré-pago. Não roubei nada. Houve uma pausa do outro lado da linha. Você tem documentação para apoiar essas alegações? Perguntou o oficial. Seu tom mudou, tornando-se menos acusatório e mais inquisitivo. Eu tenho tudo, eu disse. Posso enviar por e-mail para sua delegacia agora mesmo, junto com o contato da minha advogada, Vanessa Matos. Por favor, faça isso, disse ele. Se o que você está dizendo for preciso, isso parece uma disputa cível, não uma questão criminal, mas somos obrigados a dar seguimento à queixa. Eu entendo, respondi. Estou enviando o e-mail enquanto falamos. Desliguei e só então minhas mãos começaram a tremer. Ele realmente chamou a polícia para mim. Ele estava disposto a ver sua própria filha algemada para conseguir o que queria. Imediatamente encaminhei o arquivo inteiro para estar à delegacia de polícia. Então liguei para Vanessa. Está começando, eu disse a ela. Deixe-os vir, disse Vanessa, sua voz calma e confiante. Estamos prontos. Desliguei e olhei pela janela. O medo já estava sendo substituído por uma determinação fria e dura. Ele queria uma guerra? Ele queria queimar tudo? Tudo bem. Peguei meu telefone, cansei de me esconder. Enviei o e-mail para meus pais com as informações do depósito, mas mudei a mensagem. Em vez de uma simples explicação, escrevi: se quiserem conversar, encontrem-me. Amanhã às 10 horas. Café, ponto de encontro em Sorocaba. Venham sozinhos. Era um risco convidá-los para minha nova cidade, mas eu precisava ver seus rostos. Precisava dizer as palavras em voz alta, não por trás de uma tela. Eu precisava terminar isso. Apertei enviar.
O jogo tinha acabado. O acerto de contas final estava prestes a começar. Eu estava no café ponto de encontro 15 minutos adiantada. Escolhi uma mesa bem no meio do salão. Eu queria uma plateia. Pedi um café preto e esperei. Às 10h05, eles entraram. Pareciam destruídos. Meu pai usava a mesma camisa amassada, que provavelmente usava há 2 dias. Seu rosto estava inchado e vermelho. Minha mãe parecia frágil e diminuída, seus olhos movendo-se nervosamente pelo café. Ela não usava seu novo lenço italiano. Eles me viram. Meu pai marchou até mim, puxando uma cadeira com um som alto e arrastado que fez metade da sala se virar para olhar. "Você tem muita coragem", ele sibilou, batendo as palmas das mãos na mesa. "Sentada aqui, aproveitando seu café, enquanto seus pais estão morando num motel." Minha mãe afundou na cadeira. Seus olhos estavam úmidos e suplicantes. "Clara, por quê? Por que você faria isso conosco? Somos sua família." "Eu vendi a minha casa", eu disse, minha voz calma e nivelada. "Era minha para vender." "Era o nosso pé de meia", meu pai gritou. Uma garçonete começou a se aproximar, mas eu fiz um pequeno aceno negativo com a cabeça e ela recuou. "Passamos nossas vidas te criando. Você nos devia aquela casa." "Eu não devo nada a vocês", eu disse. "Você é uma ladra", ele cuspiu. "Vou te processar. Vou contar a todos. A família inteira. Que filha desprezível e ingrata você é. Você é apenas egoísta." "Eu não sou egoísta", eu disse. Peguei minha bolsa e tirei meu telefone antigo. Eu havia guardado o arquivo de áudio. "Eu sou informada." "O quê?" minha mãe perguntou confusa. Coloquei o telefone na mesa entre nós e apertei o play. O áudio era metálico, mas as palavras eram cristalinas. O ruído ambiente do café pareceu derreter enquanto suas próprias vozes enchiam o ar. "Ela é um fardo." Sempre foi. O rosto do meu pai ficou flácido. Sua tez avermelhada tornou-se um branco pastoso. Sua boca se abriu, mas nada saiu. "Apenas pressione um pouco. Ela vai assinar. Até o próximo ano, aquela escritura terá nossos nomes nela." Minha mãe soltou um pequeno suspiro estrangulado e cobriu a boca com a mão. "Ela é fraca. Ela está desesperada pela nossa aprovação. É patético, na verdade." Deixei a gravação tocar até o fim, até que o som de sua risada compartilhada e cruel ecoou do pequeno alto-falante. Então apertei stop. O silêncio que caiu sobre nossa mesa foi imenso. Meu pai olhava para a xícara de café, incapaz de encontrar meus olhos. Minha mãe estava chorando, mas pela primeira vez não eram lágrimas manipuladoras. Eram as lágrimas quentes e vergonhosas de alguém que foi pego. "Você me ligou", eu disse, minha voz inabalável, 3 semanas atrás. "Você esqueceu de encerrar a chamada." Foi só o vinho falando." Meu pai gaguejou. Sua voz uma imitação fraca de sua arrogância habitual. "Estávamos apenas desabafando. Não queríamos dizer aquilo." "Você quis dizer cada palavra", eu disse. "Você quis dizer que não me ama. Você ama o que eu posso te fornecer. E eu cansei de fornecer." Meu pai tentou invocar sua raiva, sua única ferramenta confiável. "Então é isso?" Ele zombou, embora sem calor real. "Você ouve uma conversa e arruína nossas vidas? Você nos deixa sem nada?" "Eu não os deixei sem nada", corrigiu. "Paguei sua conta de cartão de crédito de R$ 8.200. Paguei por 6 meses de armazenamento para todos os seus pertences. E deixei para vocês os R$ 5.000 em dinheiro que consegui vendendo os móveis. Está num envelope no depósito." "Somos seus pais!" minha mãe lamentou. "O que vamos fazer? Não temos onde morar." "Vocês tinham R$ 450.000 que a vovó deixou", apontei. "Isso acabou. Você sabe que acabou." "Então vocês têm um problema", eu disse. "Mas não é mais meu problema. Vocês são adultos. São capazes. Arranjem empregos. Aluguem um apartamento que possam pagar. Se virem." Levantei-me. Minhas pernas pareciam sólidas, enraizadas no chão.
Olhei para eles e pela primeira vez na minha vida, eles pareciam pequenos. Pareciam duas pessoas que fizeram uma vida inteira de más escolhas e estavam finalmente, enfim, enfrentando as consequências. Eu não sou o plano de aposentadoria de vocês, eu disse. Não sou seu caixa eletrônico e com certeza não sou seu fardo. Você não pode simplesmente nos abandonar, meu pai gritou, começando a se levantar da cadeira. Inclinei-me para perto. Observe. Se você sair por aquela porta, ele ameaçou, sua voz tremendo de raiva enquanto apontava um dedo trêmulo para mim. Nunca mais volte. Você estará morta para nós. Eu sorri. Foi um sorriso triste e cansado, mas era real. Pai, eu disse suavemente, eu já estou morta para vocês há anos. Vocês só não perceberam até o dinheiro acabar. Virei as costas para eles. Caminhei em direção à porta. Podia ouvir minha mãe chamando meu nome, um som desesperado e suplicante. Clara! Clara, por favor! Eu não parei. Empurrei a porta de vidro e saí para a rua. O ar estava fresco e nítido. As folhas das árvores estavam se tornando tons vibrantes de vermelho e dourado. Preparei-me para a onda de culpa, para aquele peso familiar e esmagador no peito. Mas nunca veio. Em vez disso, senti espaço. Senti espaço em meus pulmões para respirar. Senti o ritmo constante dos meus próprios 2 pés no pavimento. Caminhei até meu carro. Não olhei para trás, para a janela do café. Eu sabia que eles estavam observando. Não me importei. Eu não estava queimando uma ponte. A ponte apodreceu e desabou anos atrás. Eu estava apenas finalmente reconhecendo que estava do outro lado. 1 ano depois, eu estava no meu jardim. Era um jardim pequeno, nada como os extensos terrenos do sobrado de Eleonora, mas era meu. Era um pequeno pátio cercado atrás do meu sobrado em Sorocaba, e eu estava de joelhos na terra. O solo cheirava rico e terroso. Coloquei cuidadosamente a raiz de uma nova planta de jasmim num buraco recém-cavado. Dei um tapinha na terra ao redor. Cresça forte, sussurrei. Minha vida se tornou tranquila, mas estava cheia. Eu ainda trabalhava como contadora, mas comecei meu próprio pequeno projeto. Nos fins de semana, eu ministrava workshops no centro comunitário local. Chamei de Autodefesa Financeira para Mulheres. Eu ensinava mulheres a ler um contrato, a proteger seus bens, a entender que não é uma frase completa. Na semana passada, uma jovem me abordou após uma sessão, com lágrimas nos olhos. Ela me disse que o pai dela estava tentando culpá-la para coassinar um empréstimo comercial para ele. Peguei a mão dela. Não faça isso, eu disse a ela. Sua segurança não é um recurso para ele apostar. Ela me abraçou e, por um momento, senti como se estivesse abraçando meu eu mais jovem. Nunca mais ouvi falar dos meus pais. Ouvi através de um primo que eles se mudaram para uma comunidade de aposentados em Santos. Meu pai estava trabalhando meio período como segurança no portão da frente. Minha mãe era caixa num supermercado local. Eles estavam sobrevivendo. Estavam se virando exatamente como eu lhes disse que teriam que fazer. Dentro do meu sobrado, na parede do meu pequeno escritório em casa, eu tinha 2 coisas emolduradas. A primeira era a escritura da minha nova casa, paga à vista. A segunda era uma nota que encontrei guardada no fundo da velha caixa de ferramentas da vovó Eleonora quando estava desempacotando. Estava escrita em sua caligrafia elegante e floreada. Dizia: Clarinha, um dia você perceberá que é mais forte do que qualquer um de nós. Quando esse dia chegar, não tenha medo de se manter por conta própria. A fundação é a parte mais importante de qualquer estrutura, e você, minha querida, é feita de pedra maciça. Limpei a terra da minha calça jeans e me levantei. O sol estava começando a se pôr, lançando uma luz quente e dourada sobre minha pequena planta de jasmim. Era pequena, mas saudável. Estava viva. Sentei-me no degrau dos fundos com um copo de chá gelado. Por tantos anos acreditei na mentira deles. Acreditei que eu era o peso, o custo, a coisa que os arrastava para baixo.
Respirei fundo, o ar perfumado com a promessa de futuras flores. Eu não era o fardo, eu nunca fui. Eu era a fundação, e agora eu podia finalmente construir o que quisesse sobre ela. Fim da história.